Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje eu confesso que eu tô mais nervoso do que o normal, porque a gente já tava conversando um pouquinho antes e eu já tava falando sobre a minha admiração do trabalho, sobre o trabalho do Vini e da Flávia, da Flávia e do Vini. Eu tô até meio ansioso aqui. Quem me conhece, quem tem feito aula comigo esses últimos tempos, sabe o quanto eu uso eles como referência nas aulas. Enfim, eu vou deixar ela se apresentar antes que eu comece a me empolgar e fale sobre a minha admiração mais do que sobre a história dela. Vai lá, quem é você, ser humaninho? Conta pra nós. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Flávia Teixeira, professora de dança de salão, formada em dança de salão. Às vezes é uma novidade para as pessoas acham que eu dou aula somente de samba de gafieira. Eu sou especializada em samba de gafieira, mas eu fui formada em dança de salão. Desde os meus 7 anos de idade eu danço, né, efetivamente dança de salão. Também sou fisioterapeuta, já tem, eu perco até as minhas contas, mas desde 2017. E eu coloco um pouco desse meu conhecimento de fisioterapia nas minhas aulas também, com o intuito de levar longevidade para as pessoas e também fazer com que a dança seja efetivamente prazerosa, para que a gente não tenha nenhuma lesão, que a dança seja realmente uma evolução, né, e não um fardo, assim, sabe? Assim como é para algumas pessoas, né, fazendo movimentos errados, enfim. Perfeito. Essa sou eu, Maravilha. brevemente falando. Bom, a Flávia Teixeira, ela é uma profissional que trabalha atualmente lá no Rio de Janeiro, mas ela já fez diversos trabalhos em vários lugares, várias cidades e países. Já viajou, tem diversos vídeos dela e do parceiro dela, que hoje é o Vinícius Villiger, né? Essa é a pronúncia? Villiger. Villiger. É difícil mesmo. Villiger. E quem quiser acompanhar a história dela também, eu tô aproveitando e deixando aqui na tela o Instagram dela, que é fla.teixeira. O Instagram dela, junto do parceiro, que é Teixeira e Villiger, com 2 L's. E também aproveitando e deixando o Instagram do Dança Podcast para você acompanhar os cortes e recortes que vão para lá. Aí, foi e voltou. Maravilha. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho o trabalho da Flavinha e do Vinícius, é só acessar o Instagram, tem o Facebook também e tem vários vídeos no YouTube. Vamos lá, vamos começar do começo. Flavinha, você falou que a tua história com a dança de salão começou aos 7 anos. Exatamente. Como isso? Seguinte, minha mãe, né, ela queria fazer uma atividade, e aí, através de uma amiga, eu fui convidada a fazer a dança de salão em um projeto social no alto do Morro de Cantagalo, aqui no Rio de Janeiro. E aí, como a maioria das mães hoje em dia também, às vezes, né, diante dos trabalhos, enfim, a gente não tem como deixar as crianças com outras pessoas. Aí ela não tinha com quem me deixar e me levou para a dança de salão. E ela, fazendo a dança de salão, né, naquela época não tinha nenhuma forma de entretenimento, né, a não ser bonecos, enfim, hoje em dia tem um celular, as crianças se distraem, mas naquela época não. Então, eu fui sozinha, sem nenhum brinquedo, e eu ficava olhando as aulas. E o fato de eu olhar, eu começava a ficar fazendo no cantinho, sabe, reproduzindo aquilo que o professor estava fazendo. Então, eu comecei a aprender, mesmo que o professor não estava nem aí para mim, sabe, efetivamente, a aula não era para mim, achava que eu estava brincando. E eu fui pegando todos os passos, né? Depois de um tempo, eu não lembro, naquela idade eu era muito nova, eu não lembro exatamente não tinha muita noção do tempo, né? Mas depois de um tempo, que minha mãe já dançava, teve um baile de dança de salão, né? Era um baile à tarde, e final da tarde, vamos dizer assim. E aí, era um baile à fantasia. Minha mãe também, novamente, não tinha com quem me deixar. E ela falou assim, eu quero muito ao baile para eu praticar e tal. Eu falei, vou te levar.
ela me fantasiou inteira. Eu lembro que era um baile temático. Não era fantasia, era Halloween, lembrei. E ela me fantasiou de bruxa, ela também foi de bruxa, fomos as duas vestidas. Chegando lá, todo mundo dançando, eu achei incrível aquilo, aquele ambiente para uma criança, todo mundo fantasiado, dançando. E aí eu falei para o meu professor dela, falou, dança comigo? Aí ele falou, mas você não sabe dançar? Eu falei assim, ó, eu sou a única que não falta nenhuma aula e sei todos os passos. Coisa de criança, né? Aí ele, tá bom. Aí foi dançando comigo, foi vendo que eu fui acompanhando. Não, naquele dia dancei com todo mundo foi vendo que eu fui, né, acompanhando. E aí, efetivamente, comecei a fazer as aulas juntamente com a minha mãe. Né? E depois de um tempo, desse mesmo projeto, começaram as aulas para as crianças. Eu já tinha e eu não conseguia ir, era alguma coisa assim. E aí eu entrei nas aulas das crianças, só que a aula das crianças voltou do zero e eu já era um pouco mais avançada. Criança hiperativa, né? Não conseguia ficar parada no mesmo lugar, enfim, queria aprender cada vez mais rápido. E aí esse projeto se chama Projeto Estilo, né? Eu não posso deixar de falar o nome. Perfeito. E aí, depois de um tempo, eu falei para minha mãe, eu quero aprender mais, eu quero voltar para sua turma, porque vocês já estão avançados e tal. E aí ela falou assim, olha, Flávia, eu vou fazer aula em outro lugar também, que era uma academia de dança, Amigos da Dança, do Marcos Teixeira. E aí, chegando nessa academia, o professor viu que, esse professor, Marcos, ele me viu que eu acompanhava bastante, e ele me chamou para ser bolsista, olha, com 8, 9 anos, mais ou menos. Caramba! Bolsista da academia dele. Então, eu começava a auxiliá-lo em algumas aulas, em demonstrações, enfim, fazia como condutora, daquele tamanho, pequenininha, sendo condutora, Caramba. E eu sempre gostei muito dessa ideia. Então, foi aí que eu comecei, efetivamente, essa ideia de conduzir, né? E é muito louco isso, porque isso faz quantos anos? 20? Mais de 20 anos? Aí tem que fazer conta. E nesse período agora, eu acabei de fazer 30 anos. Tem alguns dias. Então... Eu não faço mais conta. 20, deixa pra lá, mas mais de 20 anos. Caramba! Mas fazem mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, você já estava como bolsista e já estava trabalhando essa dupla linguagem na tua dança. Meu, isso é muito fora do comum. É muito fora do comum. Que legal, que legal. É impressionante. E aí, a tua história com a dança começou nessa parte. E a tua mãe, ela te influenciou de uma forma positiva, muito legal isso. Inclusive, os meus pais me levaram pra dança também, isso é muito legal. Que coisa, é muito bacana. Só que eu achei que eu tivesse começado cedo, né? As pessoas até brincam, assim, você começou na barriga da tua mãe. Mas eu comecei com 15 anos. Você começou com 7. Meu, E eu não lembrava a idade. Há um tempo atrás, quando eu comecei a dar entrevistas e tal, foi aí que eu me questionei. Quanto tempo? Com que idade eu comecei, gente? Aí eu perguntei pra minha mãe falou, você tinha 7 anos. Tem foto? Aí ela foi buscar as fotos e tal, porque ela escrevia atrás, naquela época das revelações. Então tem fotos minhas com 7 anos de idade. Vídeo não tem, né? Vídeo não. Vídeo eu tento buscar até agora. É porque eu vou chegar nessa parte, porque nesse mesmo lugar, né, no Marcos Teixeira, foi onde eu realizei minha primeira apresentação da vida, né? Porque foi o aniversário da academia. E aí o Marcos, né, que era o professor, queria que eu dançasse, era mais jovem da academia, que ajudava ele, bolsista e tal, e ele falou que queria fazer uma coreografia muito legal. E aí, quem ele me colocou para dançar junto foi o Patrick Carvalho. Também era a primeira apresentação dele na época. Caramba! Ele também saiu do projeto, um projeto aqui da comunidade também, com a Rosângela Firmino, né, que era um outro projeto, que aqui tinha 2 projetos. E aí, depois, o Marcos também chamou o Patrick para fazer alguns trabalhos. Ele estava dentro da academia também. E aí, nos juntaram para fazer uma coreografia. Foi aí que eu comecei a tentar entender como é que funcionava isso. Com, sei lá, nem lembro as idades, mas eu deveria ter uns 9 anos. Ou 10. E aí, eu lembro que a gente estava ensaiando nessa coreografia. E ele era um malandro super tradicionalista e eu, uma dama totalmente tradicional, com vestidos de franjinha, ele de chapéu, e a gente desenvolvia a coreografia nesse sentido. Caramba, que legal. E ele também tava perto da tua idade também. Alô? Sim, eu não sei a diferença de idade que nós temos hoje, mas deveria ter uns 15 anos ele,
14, 15 anos, era super jovem. Ah, que legal, caramba. E nessa época, nem perto de conhecer o Vini ainda. Não, a gente se conhece desde sempre. Ah, Essa também? história é engraçada também, porque a gente mora numa comunidade onde a gente se conhece, a gente conhece todo mundo do projeto, enfim. Mas a mãe do Vinícius namorou com o meu falecido tio, irmão da minha mãe. Caramba. Então as nossas famílias se conhecem há muito tempo, antes mesmo de nós nascermos. E aí, né, aí eles se separaram, a mãe do Vinícius, meu tio também. E aí meu tio até faleceu, teve filho com outra pessoa. E a mãe do Vinícius teve o Vinícius, né, com o pai do Vinícius. Mas a minha avó sempre teve uma aproximação muito grande com a mãe dele. Então ele sempre estava lá na minha casa, conversando com a minha avó e tal, a gente falando oi. Éramos aí, né, depois desse processo que eu fiz a apresentação e tal, eu senti lá no Marcos que eu também cheguei num limite, que eu não estava conseguindo mais evoluir. E aí eu olhei novamente o projeto aqui em cima, as crianças já estavam mais evoluídas, deveria ter uns 10, 11 anos. E aí voltei o projeto para conseguir evoluir junto com elas, né? Voltei novamente. E aí, quando eu voltei pro projeto, o Vinícius já estava lá também, dançando. Ai, que legal. E aí a gente já se conhecia, mas assim, era nesse sentido, sabe? De amizade de família. Então a gente a gente se conhece desde sempre. A gente brinca que éramos para ser primos, hoje somos namorados, parceiros. Muito engraçado essa história. Caramba. E desde sempre, então, vocês se conhecem e a história de vocês com a dança também começou cedo, né? Vocês, mesmo que não tivessem uma parceria, já começaram a meio que dançar juntos no projeto. E a dança, vamos fazer uma linha do tempo para eu entender até onde, assim, você nunca largou a dança em todo esse tempo? Nunca? Nunca, nunca. Meu Deus do céu, é muito tempo de dança. Caramba, e você, durante todo esse tempo, você provavelmente deve ter tido várias parcerias. Não, assim, então, quando eu voltei para a academia, né? Academia que eu falo é a academia estilo do projeto, né? Que eles chamam de academia. Quando eu voltei, eles começaram a formar uma companhia de dança. E aí eu entrei na companhia de dança estilo, e éramos super jovens e a gente fazia shows em vários lugares. Tínhamos espetáculos também, onde a gente já fez apresentações em vários lugares daqui do Rio de Janeiro, teatros, enfim. Então, era essa a nossa ideia. Como eu disse, né, eu sempre queria mais com relação à dança. Então, eu vi aqueles meninos jogando as meninas pro alto e falei, eu quero isso, porque nesse mesmo período eu entrei no circo, fazia o circo e a dança. Então, eu gostava de piruetas, eu gostava de voar, eu gostava de sempre estar me desafiando. Então, quando eu vi que era possível encaixar as duas coisas, sabe, eu comecei meus olhos brilharam, assim. E a gente começou efetivamente a trabalhar com a companhia. Trabalhar, assim, a gente ganhava muito pouco, porque a cada apresentação era, tipo, sei lá, R$ 50 e tal. A gente fazia show para gringos, né, para as pessoas estrangeiras aqui. Mas pra gente, se a gente não ganhasse nada, era maravilhoso também, porque bom. era super desafiador, Sim. sabe? Mas, inclusive, né, no período que a gente teve de construção do espetáculo, que foi um período, acho que em 2005, se eu não me engano, eu sou ruim de data, mas eu acho que foi em 2005, que a Sheila Aquino foi a primeira, porque assim, eu tive professores, tem que explicar isso, né? Homens, durante todos esses períodos, né? Eu tive o José Carlos Portilho, eu tive o Maurício Wetzel, eu tive o Luiz Paulo Freitas e tive o Marcos Teixeira. Todos homens. Eu acho maravilhoso todos os conceitos que eles me passaram, sabe? Foram de suma importância até aquele momento. Depois do espetáculo, acho que foi em 2005 mesmo, eu tive a oportunidade, através do Maurício Wetzel, ele levou a Sheila Aquino lá para o ensaio para ajudar a gente, né? Com, enfim, essa evolução de conduzidas, né? Quando eu vi a Sheila Aquino, meu mundo fez assim, ó, sabe? Falei assim, nossa, que mulher maravilhosa, eu quero ser ela, sabe? Porque ela conseguia ter elegância, tudo que eu prezo, sabe? Numa dança, sabe? Que eu almejava na época. Elegância, velocidade, ela conseguia fazer os aéreos super bem, ter finalização e ainda ser bonita, sabe? Dançando.
E aí foi aí que eu comecei a meio que sugar, achei lá o máximo que eu podia. Ela até ofereceu a todas as meninas, né, da companhia uma aula exclusiva para conduzidas, para melhorar detalhe por detalhe. Foi aí que eu tive uma evolução assim enorme. E aí foi onde eu tive efetivamente uma evolução, né, desse meu processo de conduzida, né, de dançarina efetivamente, não só como professora. Professora ainda não, nesse momento eu nem pensava nisso. E o engraçado é que nesse mesmo período eu não dançava com o Vinícius, porque o Vinícius nessa época estava malhando, estava começando a ter uma potência muscular muito grande, e eu nessa época era uma menina muito magra, magérrima, sabe? Por conta do circo, fazia muita coisa e tal. E aí a gente tem aquela coisa de companhia da gente colocar pessoas, né, parelha. Então, eu dançava com os mais baixos, de acordo com a minha altura. O Vinícius dançava com as meninas que eram mais altas. Então, a gente não dançava junto. Entendi. Era muito raro a gente dançar junto. A gente dançava junto nos bailes da academia, mas a gente não dançava junto. Mas a gente se conhecia. A gente estava nos ensaios, a gente estava em todos os momentos juntos, mas como parceiros separados, sabe? Ele dançava muito bem com outras meninas e eu dançando muito bem com outros meninos, né? Então, até aí, a gente só se conhecia assim, né? Como dançarinos de baile. Legal. E aí, em 2008, eu acho, 2008 e 2009, acho que foi em 2008, a companhia acabou, o projeto se encerrou um pouco, porque os professores foram tomar outros rumos, teve outras propostas, e aí eles não conseguiram continuar com o projeto. Eu e Vinícius sempre fomos muito viciados em dança, né? E aí, nesse período também de evolução da companhia, a gente foi selecionado pela Sheila Chocolate para fazer trabalho junto com eles. E aí foi aí que a gente começou a dançar mais juntos, né? A gente fazia o show com a Alcione hora ou outra juntos e tal. Então, a gente foi criando uma afinidade. Vocês faziam um show com a Alcione? Com a Alcione, sim. Essa parte da história eu não conhecia. Sim, a gente fez parte de alguns, não foi um só. É porque eu não vou lembrar agora, depois eu posso passar para você. Mas a gente fez, eu acho que 3 DVDs dela. Caramba! E sim, teve um no Maranhão, outro no Canecão e o outro que foi Eterna Alegria, que foi o último que a gente fez. Que isso, que delícia, meu! Então, nesse período, a gente fazia, né, alguns trabalhos, assim, não só com o show da Alcione, mas com outros contratantes, mas que não éramos parceiros efetivos, mas dançávamos mais juntos naquela época, né? E aí acabou o projeto, a gente falou assim, cara, o que a gente vai fazer? A gente tá gostando muito de estar dançando, a gente tava virando ratos mesmo, tipo, obcecados por dança. Era um período que a gente tava entendendo que a gente tava evoluindo demais. E aí o Vinícius falou assim, Flávia, vamos continuar ensaiando sem nenhuma perspectiva, nada, só continuar dançando. Eu falei, ótimo, vamos continuar dançando, de vez em quando vamos ao baile juntos e tal. Foi essa a proposta. E aí continuamos a dançar, sem nenhuma estratégia, nada, só dançando. Uhum. Nesse meio período que a gente estava treinando, surgiu a oportunidade de participar de um campeonato aqui no Rio de Janeiro. Road Samba Brasil 2009. E aí eu falei, Vinícius, eu não quero participar disso não, mas ao mesmo tempo é legal porque a gente está querendo mostrar o nosso trabalho para ver se a gente consegue viver disso, porque eu acho que é isso que eu quero. Estou me divertindo muito, eu quero seguir por esse caminho. Desde sempre eu sabia que esse era o caminho. E ele também já estava trabalhando como personal na época, era o trabalho 100% dele, então ele queria viver disso 100%. Então juntou o último ao agradável, né? Sim. E aí veio essa oportunidade do campeonato. E aí a gente falava, eu falei para ele, eu não sou muito fã de campeonato, porque eu acho que acaba sendo injusto no meu ponto de vista, né? A gente ensaia pra caramba e tem uma oportunidade de mostrar o trabalho, e às vezes a gente não consegue, sabe? Acontece qualquer adversidade, a gente erra e tal, e a gente é julgado por aquilo. Então, assim, naquela época eu era totalmente contra. Hoje eu entendo, né, que tem que é importante, mas naquela época eu achava que não, que era ruim. Mas, enfim, ele me insistiu pra gente mostrar o trabalho. Então, eu fui com o intuito de mostrar o trabalho pra gente conseguir, né, evoluir, sei lá, com shows, porque era com shows que a gente trabalhava na época da companhia e da época que a Sheila chamava a gente o Chocolate para fazer shows. Então, a nossa meta era shows, entendeu? Tanto é que a competição era
samba show. Eu lembro na época que era basicamente essa categoria. Perfeito. Então a gente não queria dar aula, a gente não queria ter essa ideia metodológica da coisa, a nossa ideia era fazer show. Então a gente foi com esse intuito. E aí aqui eram 2 etapas, a etapa do Rio de Janeiro, que a gente tirou em segundo lugar, e aí os segundos lugares das regiões, né, segundo e terceiro lugar de todas as regiões, podiam fazer a repescagem em São Paulo, que era a final, né? A gente participou da repescagem em São Paulo, conseguimos passar para a final, e na final a gente conseguiu também ganhar esse título de campeão mundial de samba World Brasil 2009. Caramba! E aí, sinceramente, a gente não pretendia efetivamente ganhar, essa não era a nossa ideia. A nossa ideia, aqui no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu mostrar 100% do que a gente fazia nos nossos ensaios. Então, só por isso que a gente foi a São Paulo, pra gente tentar mostrar o nosso máximo, sabe? E a gente sair do palco satisfeito, ó, independente do resultado, é isso que a gente queria mostrar. E aí, aqui no Rio, a gente não tinha conseguido, por isso que a gente foi a São Paulo mostrar. E também foi uma outra oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho, ninguém nos conhecia ainda. Tanto é que a gente subiu no palco e as pessoas falavam assim, mas quem são esses? Outros amigos que conheciam a gente, aí tava, tipo, torcendo pra gente, mas quando a gente começou a dançar, a plateia veio junto com a gente, isso foi muito legal. Que top, meu, perfeito. E aí, a partir daí, vocês começaram a ser conhecidos? Aí começou a mudar o cenário. A partir daí começaram a surgir alguns convites para dar aulas de dança. A gente falou assim, olhou um para a cara do outro e falou, e agora? Porque a gente não sabe dar aula. Perfeito. A gente veio de um processo de aprendizagem de como dançar, aprendizagem de como se comportar num palco, sabe? De fazer show, mas a gente não fez um processo de dar aulas. Como é que a gente vai fazer? Perfeito. A gente começou a recusar vários trabalhos. O único que a gente colocou como meta foi porque, assim, o prêmio ficou mudando, né? Não foi um campeonato, assim, que teve um prêmio definido, né? Tinha um prêmio que era uma viagem para a Austrália e depois mudou. E nesse mesmo período eu estava entrando na faculdade, inclusive eu não iria para a Austrália. Tanto é que a gente não almejava mesmo ganhar esse prêmio. Porque eu falei assim, Vinícius, se a gente ganhar esse prêmio, a gente vai ter que dar para alguma pessoa, porque eu vou começar a faculdade, não tem como viajar, era 2 meses na Austrália, sabe? Não tinha como. E aí mudou, acho que pelo número de inscrições, que foram poucos e tal, aí o prêmio seria dar aula no congresso, que era o Congresso Mundial de Samba, no próximo ano. Eu falei assim, isso a gente consegue, porque a gente vai ficar 1 ano trabalhando para a gente conseguir entender como é que funciona esse processo de dar aulas, e a gente chega no ano que vem aqui bem fortalecido. E aí, nesse período, a gente rejeitou todos as propostas a curto prazo, né? Do tipo, mês que vem você dá aula na minha cidade. A gente falou assim, não. Só a partir do ano que vem que a gente vai começar a dar aula. Perfeito. E aí, a gente correu atrás do nosso professor, José Carlos Portilho. Falou assim para ele, olha, a gente tá numa sinuca de bico, porque a gente vai ter que dar aula no próximo ano. E aí a gente queria ficar aqui fazendo um internato dentro da academia para a gente entender como é que funciona a sua cabeça para dar aula. E aí a gente ficava dentro da academia dele, que era na Barra da Tijuca, Tio Dance, não existe mais, mas nos ajudou muito. E aí a gente eu saí da faculdade e ficava lá o dia inteiro, até 10 horas da noite, para tentar entender como é que era essa ideia, de como é que era esse raciocínio, como é que fazia o planejamento e tudo mais. E aí ele teve uma sacada, uma ideia boa de abrir um curso pra gente nessa academia. Ele falou, depois de 2 meses da gente estudando e entendendo como é que ele fazia, né, para esse processo, ele abriu uma turma pra gente, e aí com o nome, né, o título que a gente tem, a galera, né, já queria fazer aula com a gente. E aí a gente morrendo de medo na aula, super lotada, e a gente começou efetivamente nosso processo como professores a partir daí, né, e aí a gente foi evoluindo, vendo o que funcionava do nosso professor, que a gente trouxe, o que não funcionava dele, que a gente teve que transformar. Perfeito. E aí foi o nosso processo evolutivo a partir daí. 1 ano depois, estávamos nós lá no congresso, dando aula. Foi muito legal a aula, tem prós e contras, né? Mas foi aí que começou efetivamente a nossa jornada como professores. Legal. E vocês tiveram mais ou menos 10 meses para se preparar, então até que foi um tempo bom, né? Fora os 2 meses que vocês... o que antecede a primeira turma de vocês, então vocês tiveram bastante tempo de dedicação. Isso é muito legal, porque normalmente, como hoje
eu não sei como é hoje, mas normalmente as pessoas começam a dar aula de sopetão, né? Dançam bem e não tem essa mentalidade que vocês tiveram. Pelo menos eu não tive, e eu presenciei várias pessoas, não de uma forma ruim, mas acontece, a pessoa é talentosa dançando, e normalmente a gente vinculava isso antigamente com saber dar aula, né? E existe uma diferença entre você dançar bem e saber dar aula, né? Quando você depois descobre isso, você, depois de muita cabeçada, você aprende que passar a informação, né, facilitar o caminho do aluno até aquele resultado é totalmente diferente da forma com que você aprende ou aprendeu. E, só que antes disso, antes de vocês começarem a dar aula, vocês já estavam sendo, de certa forma, remunerados ou já estavam sendo bem remunerados pelos shows de vocês? Não, bem remunerados pelos shows, não. O Vinícius trabalhava como personal, né? Eu tinha os meus estágios que eu fazia como administradora e também estava entrando na faculdade. Então, eu tinha esses dois complementos na minha vida, né? Uhum. Então, para a gente trabalhar, para a gente ensaiar, era mais complicado, assim, sabe? Então, Mas a gente deu um jeito, ensaiávamos mesmo assim, 8 horas por dia, durante esse período. entendi. E então o que sustentou vocês nessa empreitada do campeonato foi basicamente os trabalhos que vocês tinham por fora, porque vocês ainda não conseguiam se sustentar com a dança. Sim, o Vinícius conseguia, eu não, eu ainda Ele não. fazia os trabalhos especializados, né, ali. É, eu Ah, ainda não. entendi. E aí vocês começaram a dar aula e a turma encheu. E antes do congresso, vocês conseguiram, então, construir uma estrutura financeira e já conseguiram se preparar, inclusive, para maiores turmas, maiores projetos. Então a coisa começou a degringolar daí. Sim, inclusive ficamos com essa turma uns 7 anos, com a mesma turma. Caramba, que legal. A A gente não primeira conseguiu turma? mais por conta da distância e por conta dos outros projetos que foram fluindo, senão a gente conseguiria ficar até hoje. Caramba, que legal. Olha só como você constrói um relacionamento com o aluno, né? 7 anos é muito tempo. Tenho certeza que vocês devem ter projeto que deve estar durando também anos hoje. Por exemplo, a gente conseguiu, depois do projeto ter finalizado, o projeto social, assim que eu terminei a minha faculdade, na verdade, e do Vini era contribuir novamente com a comunidade, porque o que a gente recebeu aqui, sabe, não mudou a nossa vida, o nosso conceito de como a gente olha o mundo, de como a gente se comporta. Então a gente acreditava que a gente precisava contribuir de alguma forma, né? Então o nosso desejo era voltar com o projeto para a gente conseguir dar aula para as crianças, assim como a gente teve essa aula, a gente teve essa disponibilidade, né? Então, assim que eu terminei a faculdade, porque a faculdade demanda muito tempo, né, muito estudo e tal, eu falei, Vinícius, não importa o que a gente vai fazer, a gente vai dar um jeito de voltar com o projeto. E aí tiveram outras pessoas que também faziam parte dessa mesma companhia que queriam também, nesse mesmo período, voltar com o projeto. Então, juntou o útil ao agradável. Legal. Então, a gente conseguiu voltar. O projeto não é só meu e do Vinícius, né? E nós dois, nós estamos coordenando sozinhos, tem toda uma equipe, inclusive de pessoas que fizeram parte da companhia naquela época, o que é muito legal. E um dos professores que fundaram, que é o Luiz Paulo também, que foi um dos meus primeiros professores. Então, é muito legal a gente conseguir ter, reunindo essa galera novamente para o projeto. O projeto hoje atende crianças de até 4 anos. Legal. Então, tem crianças de 4 anos dançando salsa, dançando samba, é um barato. Legal. E para a gente é uma realização, porque, querendo ou não, a gente tem algumas conquistas e que a gente pode falar para essas crianças que, para não desistirem, sabe? Que se a gente conseguiu, elas conseguem também. Então, pode nos usar como exemplo, não só a gente, como outros também, porque tem professores lá, que é o Denis Xavier, por exemplo, ele não é um dançarino, né? Ele não é um performista, mas ele é um excelente professor. Ele é um cara da sala de aula, que conseguiu conquistar várias coisas através
da dança. Então, ele tem outros exemplos ali dentro que são muito legais. E também o percentual de dentro do projeto, ele é incrível, sei lá, vamos supor, vou colocar um número hipotético, sabe, de 100 crianças, a gente pode contar 2 que desviaram para um caminho errado, isso durante todos esses anos de projeto. Legal. Né? Então, a estimativa é muito boa, sabe, para criar cidadãos bons para a comunidade, para a sociedade, e eu acho que é essa a nossa meta. E estar conseguindo manter esse projeto, mesmo na pandemia, agora a gente está parado por conta das medidas, enfim, mas a gente retornou esse ano com as aulas e ter as crianças lá super engajadas, super felizes por estarem ali, para a gente é inenarrável e também não tem valor que pague isso. Que legal, Flavinha. E eu acho muito importante isso, porque quando eu conheci o Rio de Janeiro, eu tinha aquele preconceito que as pessoas passam pra gente, que todo local é perigoso, onde você vai. E realmente, assim, tem os locais mais perigosos e tal. As pessoas falavam pra não andar descuidado na rua com o celular na mão, como quase em qualquer lugar, né? Hoje em dia é assim. E quando eu fui na estrutura, só para vocês entenderem, é um prédio onde eu nem consegui, eu nem lembro quantos andares tinham, mas é um prédio gigantesco. É muito legal, é uma estrutura realmente diferenciada, onde tem um espaço que, assim, daria para montar diversos projetos, várias coisas, eu não sei como existem, né? Eu imagino que deve existem vários projetos, não só a nossa dança de salão, mas tem o boxe, também são para as crianças, jiu-jitsu, inclusive vai ter que é também do irmão do Patrick Carvalho, que inclusive vai ter um filme dele agora, que vai sair esse ano, contando da história da vida dele. Então, o projeto dele começou lá, inclusive está lá até hoje, dando aula para as crianças, ou seja, muitos projetos mesmo dentro daquele prédio. Que a gente tem apelida de Brizolão, mas é o CIEP João Goulart. E é um prédio da cidade? Ele é um projeto... É da prefeitura. Da prefeitura? Da prefeitura, sim. E aí eles cedem alguns espaços para esses projetos sociais, né, com o retorno de que a gente está fazendo bem para a sociedade, para a comunidade, enfim. E também tem alguns outros projetos que são mais particulares lá. E tem uma questão de aluguel, tem o Barrio, tem outros projetos lá dentro também. Legal. É muito bom isso. Então, isso foi uma forma que vocês encontraram de retribuir o caminho que vocês encontraram. Bem legal. Eu dei aula por um tempo de capoeira também aqui nas escolas, aqui no bairro, quando eu era mais novo. E é muito legal, porque era uma aula também social, beneficente. Quase que não sai. E as crianças, elas ficam muito envolvidas. Então, eu imagino que a dança, quando eu era adolescente, por exemplo, a dança, na minha época, né, há pouco tempo atrás, nos meus 15, 16 anos, a dança era uma coisa, era taxada como uma coisa de ou para quem tinha mais idade, ou quem tinha dúvidas sobre a sua opção sexual, né? Sobre a orientação sexual. Era uma coisa bem idiota de adolescente. E hoje em dia já é muito mais comum isso. Você vê criança, adolescente, né? Antigamente, o pessoal de mais idade que dançava, né? Ou os adolescentes rotulavam dessa forma, no meu caso, né? Na minha escola era assim. Então, hoje em dia é muito mais comum. É muito legal isso, porque você vê Dança dos Famosos, você vê Dance Brasil, você vê programas que são referência, que dá vontade, que gera esse valor, né? Que dá vontade das pessoas quererem dançar. E aí, quando as pessoas entram para esse mundo e descobrem que referências como vocês estão num projeto social assim tão acessível no Rio de Janeiro, é bem legal. Eu ficaria muito feliz de ser um aluno desse projeto social. Se eu fui para o Rio de Janeiro, investi em aulas personalizadas com vocês, que dirá em projetos sociais, eu faria todas as aulas.
Mas, mas isso é sobre o Thiago e o quanto ele é fã do Vinícius e da Flávia. Hoje é a história da Flávia. Boa. Aí, a tua mãe, ela te levou pra dança. Como é que é a história dela hoje com a dança? Ela continua? Não, hoje ela parou, né? Há um tempo atrás, uns 5 anos atrás, ela parou de dançar por opção, sabe? Começaram a surgir outras coisas na vida dela, mas ela está sempre em alguns eventos aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, da Feira Brasil, ela leva todas as amigas dela, sabe? Porque ela gosta, e aí de vez em quando você encontra ela no salão, dançando uma salsa, um soltinho que ela gosta. Legal. Mas ela não tem uma rotina, sabe, que ela tinha antes de fazer aulas, de ir aos bailes e tal. É bem raro. É por isso que eu ia perguntar. Mas ela super me apoia. Isso que Ela eu é ia minha perguntar. fã número 1. Eu imagino que Super ela deve estar me muito apoia. orgulhosa do teu alcance. Sim. Acho que as maiores visualizações dos meus vídeos é dela. Dela e do meu sobrinho. O teu sobrinho também é uma figura. Eu vejo ele dançando contigo de vez em quando. Bem legal. E... então, a tua família, ela é envolvida com a dança ou foi uma coisa de mãe pra filha só? Olha, minha família era envolvida com samba. Desde sempre. Na verdade, assim, a minha tia hoje, ela tem 93 anos. Bem, você olhar, você vai falar assim, não, ela não tem 93 anos, sabe? Mas ela é mineira, veio pra cá com 16 anos, se não me engano, aqui no Rio de Janeiro. Desde então, ela começou a frequentar rodas de samba, começou a desfilar, né? E desfilou até antes da quarentena, sabe? Na velha guarda, e, enfim, ela sempre foi carnavalesca, sabe? Então, eu comecei a crescer nesse mundo, ouvindo muito samba. Minha avó também gostava muito, ela não era de desfilar, mas ela estava em todas as escolhas de samba, em todos os eventos de samba, sempre ia nos desfiles. Minha mãe também gostava de desfilar. Então, não tem como eu me esquivar, né, desse mundo. Comecei a amar esse mundo. E por isso, há um tempo, saí também como passista daqui da comunidade, em outras escolas também. Então, o samba, na verdade, está enraizado no meu sangue, não tem como escapar. Perfeito. E aí, é por isso que minha mãe gosta muito de música e tal, foi por isso que ela procurou efetivamente a dança de salão. Então, uma coisa ligou a outra, né? Minha tia dança, mas ela dança porque ela ouve música, o samba tá no corpo dela, mas ela não dança de salão especificamente. Mas o samba é de família. Legal. Inclusive, é uma coisa que as pessoas sempre falam do Rio de Janeiro. Você vai, em cada esquina tem um barzinho tocando samba. E aí, quando eu fui, eu experienciei isso. E é realmente assim. É muito eclético, né? Tem um local lá, eu não lembro onde que eu fiquei. Acho que eu fiquei na Lapa. Na Lapa? Onde que é que tem aquele hotel famosíssimo? Ah, na Glória, na Lapa? É na Lapa, Pode né? ser por ali, é o centro da cidade. Eu fiquei ali num centro ali, onde tinham vários hotéis e tal. E aí, a gente saiu à noite e é impressionante, assim. A rua, pra quem mora aqui em Santos, era basicamente o centro da cidade ali, a 15 de novembro. Que é um local onde cada esquina tem um evento, tem um barzinho. E é muito legal, porque assim, é muito samba, mas também tem funk, tem rock, tem sertanejo, é muito eclético, é muito legal. E aí, a todo momento tem E alguém... aqui na comunidade... Desculpa, Thiago, imagina. interrompi. Imagina, pode falar. É que aqui na comunidade é engraçado que também tem essa questão eclética, sabe? A gente acha que aqui é só samba e funk, mas você, às vezes, anda pela comunidade, você escuta alguém tocando saxofone, tocando violão, uma pessoa, sei lá, ouvindo canto lírico, outro ouvindo músicas da igreja, outras ouvindo tango. Outro dia eu me assustei, assim, andando pela comunidade, eu vi um tango, eu falei assim, meu Deus, de onde surgiu esse tango? E aí, essa coisa eclética também faz com que a gente também tenha um corpo diferente, né? As pessoas aqui da comunidade, inclusive eu tenho um vídeo de um rapaz aqui que ele é usuário de drogas, né? Mas ele conhece a gente desde sempre, eu e Vinícius. E aí toda vez que ele nos vê, ele fala, aprendi o passinho, atrás, à frente, 1, 2, 3. Aí você vê um corpo nele super diferente, eu até filmei esses dias, eu vou colocar até no Instagram, Ele pra ver dançando que o soltinho? corpo, na verdade, dançando soltinho, o corpo dele, sabe, falando, sabe, de uma maneira tão particular, tão dele, que é absurda,
sabe? E aí você vê algumas crianças também hoje em dia, o passinho tá na moda, sabe? Você anda aqui na comunidade, você vê eles dançando os passinhos. Você vê que é um corpo, sabe? Que tem muitos ritmos diferentes ali. Você vê um corpo africano junto com um corpo de funk, junto com um corpo organizado de mais de balé, que hora ou outra eles fazem uma linha de braço. E também o que tem me assustado um pouco, principalmente dando aula para as crianças, é essa geração TikTokers aí. Você vê as pessoas andando na rua assim, sabe? As crianças falando contigo, tia, mas vai ter aula amanhã? Não sei o quê. Sabe? Então é um corpo que já tá dançando assim automático. Eu tô vendo muito isso na comunidade, sabe? É isso que eu ia falar. Hoje em dia é muito comum a dança tá na vida das crianças, dos adolescentes. Então antigamente era uma coisa incomum falar de dança entre os adolescentes e as crianças, né? A criança até que mais, a criança até que tem mais, se desprende mais, né? Não tem tanto preconceito. Quando a gente vai envelhecendo, vai emburrecendo, né? Aí começa a criar um monte de preconceito. E na minha idade, nos meus 15 anos, tinha muito isso. Era uma besteira. E aí hoje não. Hoje, os 15 anos, a galera de 18, de 20, tá aí no TikTok, no Instagram, arrebentando, quebrando tudo sem preconceito nenhum. Isso é muito legal. E eu ia falar sobre isso também. A cada momento, você tinha uma pessoa passando vendendo algum serviço. Aí tinha um rapaz com um saxofone, ele passava nas mesas do barzinho, ele falava, posso oferecer uma música pra sua senhora? Aí ele tocou uma música com sax, andando assim pelo rio ali. É um eclético, muito doido aqui. É muito legal, muito legal. Bom, então, a gente falou agora, fizemos uma linha do tempo do teu início até quando você começou a se profissionalizar. Quando você começou a deixar de ser só uma receptora a passar a ser uma transmissora de informação. E aí, eu acredito que a partir desse momento que vocês deram aula nesse congresso, que vocês começaram com essa turma, a coisa começou a deslanchar, vocês começaram a dar mais aulas, os projetos aumentaram e tal. Mas também tem uma outra questão, que é quando que você e o Vini deixaram de ser só parceiros e começaram a ser namorados? Porque tem um envolvimento pessoal entre vocês. Pra quem não sabe. Foi em 2009, efetivamente, assim, mas a gente se tornou, primeiro, parceiros de dança, né, parceiros de dança, por muito tempo. Por muito tempo não, meses, né, foram alguns meses. E aí depois a gente estava bebendo muito da fonte, sabe, o tempo inteiro junto. A gente estava indo a baile, a gente estava, sei lá, o pós era também sempre falando de dança, ensaio. Queria uma tempo gostosura, que eu tinha... né, na companhia. Queria um afeto, né, vamos dizer assim. A gente tá o tempo inteiro junto, a gente começa a entender como é que a pessoa pensa, começa a concordar efetivamente, e a gente começou a criar relações mesmo, sabe? Sim. Pô, ele pensa igual a mim, eu quero pessoa assim do meu lado, sabe? Perfeito. Ele pensou da mesma forma. E foi rolando, não foi uma coisa premeditada nem nada, mas foi em 2009, antes do campeonato. Legal. Ó, já são mais de 10 anos juntos. Caramba, que legal. 12 anos vai fazer agora em maio. Ó, e vai rolar casamento? Não, casamento não. Assim tá bom. assim namorando deixa um encanto, é isso? Pois eu falo isso pro Vinícius. Não precisa, tá bom. Vai mexer pra quê? Time que tá ganhando não se mexe. Pois é. Boa. E aí, antes de eu entrar num assunto que eu tô muito curioso também, que é sobre o teu envolvimento com o Gafieira Brasil, eu queria perguntar, porque eu acredito que antes do Gafieira Brasil, que ele é até novo, né, esse projeto. Ele tem, acho que uns 5, 4 anos, é isso? Sim, 5 anos que teve o primeiro. O evento, né? Agora vai pro 7º, né? 7º ano de existência, vamos dizer assim. Que ano passado não teve, esse ano também não vai ter. Ah, sim, entendi. Mas quando foi a primeira que surgiu a primeira oportunidade de vocês irem pra fora com a dança? Então. Na verdade, surgiram algumas propostas
há muito tempo, assim, sabe? Desde que a gente começou a dar aula profissionalmente, né? A gente começou a mostrar mais o nosso trabalho, nossos vídeos chegaram a uma dimensão assim que a gente nem imagina. Os vídeos das nossas aulas também chegaram em vários lugares. E a gente começou a receber propostas. Só que eu estava num período da minha faculdade em que era difícil de eu viajar. E as propostas eram de 2 meses, de 3 meses. E aí eu conversava com o Vini, eu não vou conseguir ir, sabe? Eu sei que a proposta é muito tentadora, mas eu preciso focar. E aí, o legal foi que ele falou assim, ó, eu tô junto com você, eu não vou sozinho. Tô junto com você, vamos juntos terminar essa faculdade, que eu acho que vai agregar muito na nossa carreira mais tarde. Mas agora eu tô com você. Então, ele não aceitou ir sozinho também. E aí, a gente continuou com nossas aulas aqui no Brasil, né, de uma maneira geral, porque aí eu consigo, né, organizar melhor, um dia faltar, outro não. E aí a gente começou a recusar, né? Falar assim, olha, por conta da faculdade, a Flávia não vai poder ir e tal. E aí, eu entrei num período na minha faculdade que estava em transição com uma questão lá do MEC e tal, e colocaram mais horas de aula do que o cronograma inicial teria. Então, se eu me formaria em 4 anos, eu iria me formar em 5 anos. Comecei a ficar muito bolada, porque a gente faz, né, programa e tal, eu queria colocar o meu conhecimento da físio dentro da dança, mas isso já viajando vários lugares, era o meu objetivo. E aí, nesse período em que aconteceu essa transição do MEC, a gente recebeu a proposta não, né? Estava rolando as audições do Brasil Brasileiro, que era um espetáculo que já havia acontecido em 2007 e que aconteceria em 2014 novamente. Inicialmente eu falei para o Vinícius, não vou fazer o teste por conta da mesma coisa, né? Mas aí aconteceu isso, eu falei assim, Vinícius, vamos correr, vamos falar com a Xerife Chocolate para enviar a nossa ficha, porque, quer saber, se eu não vou me formar agora, eu me formo depois. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, sabe? É uma oportunidade com contrato, com tudo, sabe? Tipo, tudo, assim, de mão beijada, não de mão beijada, mas tudo que um artista quer, sabe? Você vai ter, sei lá, hospedagem, alimentação, você vai ter cuidados, você vai ter o figurino à sua disposição, você vai ter um hotel para você ficar descansar, você só tem que chegar lá e dançar, sabe? Isso era o meu sonho, porque eu vim de uma companhia de dança, então a gente sabe que é a gente que faz as roupas, a gente que corre atrás das coisas. Então, quando você tem essa oportunidade, a gente fala assim, estou num paraíso. Então, eu queria muito vivenciar isso, sabe? Por vários fatores também, os valores, eu conseguiria pagar melhor a minha faculdade, enfim, N fatores. Uhum. E aí, a gente conseguiu entrar nesse grupo, nesse elenco, e a gente viajou pela primeira vez juntos, em 2014, na turnê com o espetáculo Brasil Brasileiro, onde a gente passou por Londres, né, na Inglaterra, e várias cidades da Alemanha. Foram os nossos primeiros shows internacionais. Agora, o nosso retorno, né, internacional como professores foi em 2017, onde a gente foi contratado para ministrar aula num congresso de samba em Lyon, na França. Só que o engraçado foi que é o seguinte, de novo a questão da faculdade, né? Sempre foi uma dificuldade para mim. Mas tu já estava terminando, aí, né? Nessa época. Para você ter uma noção, eu fiz a prova, Vinícius foi me buscar de carro pra gente ir pro aeroporto. Caramba. A última prova. Eu tinha que passar naquela prova. Eu não teria a chance de fazer uma segunda prova, a prova de recuperação, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entendimento. Uhum. Eu tinha que passar. Então, na verdade, eu tinha que embarcar antes, porque todos os profissionais foram antes, porque a gente tinha que repassar o cronograma com a contratante, com a Stephanie. E aí eu falei, Stephanie, será que a gente podia fazer isso rapidinho antes das aulas? Porque eu vou ter que fazer a última prova tal dia, então, se você quiser que a gente faça, sei lá, umas aulas para os alunos, para os instrutores e tal, que não poderiam fazer as aulas porque estavam trabalhando no congresso, a gente faz depois. Pode ser? Aí ela falou, pode ser. E aí foi isso que aconteceu. Efetivamente, eu terminei a minha prova, Vinícius pegou o carro, a gente foi, chegou assim, ó, cravado para poder embarcar.
para a França. Que legal, caramba. E aí eu viajando sem saber se eu tinha passado, se eu tinha que ficar de novo na faculdade, mais meio período por conta de uma matéria. Eu tinha estudado muito, mas a gente sempre fica assim, né? Meio cabreiro, será? Não será? E aí, quando chegou lá, efetivamente já era outro dia, eu entrei no site, a sorte foi que eu tinha passado. Caramba. Passado com eles, 310, aí eu falei assim, Vinícius, é pra ser. Aí eu me entreguei de corpo em alma nas aulas, falando que eu estava formada, era o meu presente, assim, de formatura, vamos dizer assim. Caramba, não, e descobrir isso lá em Lyon é um presentão mesmo, Já pensou? Caramba, e essa contratante, ela era brasileira? Ela é brasileira? Não, a Stefania ela é francesa. Mas eu brinco que ela é uma brasileira também, de coração. Porque ela estudou muito, estuda sobre a nossa cultura, fala muito bem português. E ela é a fundadora da Casa do Brasil, que é onde tem várias atividades do Brasil. Tem capoeira, aula de português, a dança afro, o samba de gafieira, aulas de instrumentos. Então tem várias coisas lá que são assim, a gente olha e fala assim, nossa, tinha que ter isso no Brasil, sabe? Muito legal. E ela, então, é uma entusiasta da nossa cultura e leva profissionais pra fora. Meu, que excepcional. Muito legal. E vocês deram aula em que idioma lá? Não, a gente tem tradutor. Então a gente fala português até para estimular, né, quem está fazendo aula de português para escutar, até quem não sabe, para habituar o entendimento. E depois tem a tradução em inglês ou francês, depende muito da quantidade de pessoas daquela turma, né? É outro patamar. Tem o tradutor, né? Não, e o planejamento da aula é totalmente diferente, porque você tem que ter o tempo de falar, o tempo de traduzir, você tem que colocar isso no seu cronograma. Perfeito. E aí o conteúdo tem que ser sintetizado para essa transição também, né? Perfeito. Exatamente, não é tão fácil assim não. A gente acha que é fácil, que é top, assim, sabe, chique, mas a gente tem que se planejar, senão a gente não vai conseguir passar o conteúdo e a aula acabou. Faz todo sentido, faz todo sentido. Inclusive, essa oportunidade que vocês foram, é aquele vídeo que vocês têm aquele 1, 2, 3, vai. Que vocês estão de branco. Que aí começa mansinho, tranquilo e depois o pau come. Sim, 2017. Meu, que delícia esse vídeo, gente. Procura aí. Meu, é muito bom, é muito bom. Tá no YouTube, é um dos vídeos mais famosos que eu já vi também. E tem um outro vídeo, aproveitando essa oportunidade, que eu fico na janela, tananana, que você tá de prata e o Vini tá magrinho ainda, sabe? Ele não tava tão forte. Meu, então, nossa! Aquele vídeo é muito engraçado. A gente não gostava daquele vídeo, você acredita? Meu, é muito top. Foi aí que eu conheci vocês, cara. Ele é muito famoso, mas foi assim, foi uma brincadeira. A gente tinha muitos alunos nossos lá, dessa turma que eu falei, de 7 anos e tal. Todos eles estavam lá. E aí, né, o organizador do evento falou, dança lá pra gente, tá? A gente sempre convida professores aqui da Barra da Tijuca pra dançar. Eu falei assim, então, nós vamos dançar. Só que a gente queria fazer uma coisa mais intimista, mais pros nossos alunos, fazer todas as brincadeiras que eles gostam de fazer, que eles gostavam de botar, assim, colocar a intenção pra conduzida dançar e tal. E a gente começou a fazer várias dessas brincadeiras, mas muitas delas a gente sentiu que dava errado, sabe? Mas a gente começou a brincar com os nossos alunos e ficou tão divertido. A gente saiu assim e a gente falou assim, minha, dança não foi boa não, mas foi divertido. E aí a gente não gostou muito de dentro, né? A gente tem essa sensação, né? Porque quando a gente tá dentro, a gente sente uma coisa, mas quando a gente tá fora, a gente sente outra. Perfeito. Então a gente não gostou dessa dança, efetivamente, analisando tecnicamente, mas quando a gente olhou o vídeo, a gente olhou assim e falou, nossa, ficou até legal, porque a gente estava distraído, descontraído, brincando com os nossos alunos. E isso chegou até as pessoas que estavam vendo o vídeo também. Perfeito. Foi muito legal. É um vídeo que a gente tem mais visualizações, sei lá, 3 milhões. É um vídeo muito empolgante, é muito forte mesmo. E um outro vídeo forte de vocês que eu vi depois de uma entrevista sua, eu não lembro com quem, eu acho que foi com o Robinho e com a Evelyn, que você tava falando sobre um aéreo muito louco que você e o Vini fizeram. E aí foi uma apresentação lá no Jimmy, que vocês fizeram um aéreo onde a galera foi ao delírio. E aí eu fui procurar esse vídeo. Meu Deus do céu! O que é aquilo?
Depois, gente, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo no YouTube todos esses vídeos do Vinícius da Flávia para vocês acompanharem e até se relacionarem mais com o trabalho deles. Esse aéreo foi uma das coisas que você falou que você trabalhava com circo, então você tinha muita afinidade com esse tipo de movimentação maluca, né? E eu acredito que depois que... me corrija se eu estiver errado. Você começou a fazer fisioterapia, não necessariamente para trabalhar com a físio, mas sim para isso agregar na tua dança, na tua vida, como profissional e tal, enfim. E depois que você se formou na fisioterapia, muita coisa mudou na tua dança. Sim, totalmente. Inclusive essa questão dos aéreos. Sim. Sim, com certeza. É legal você falar desses vídeos, porque entra completamente nessa linha do tempo. Vocês conseguem ver essa evolução da dança assistindo esses vídeos. Essa questão do aéreo, na verdade, esse aéreo já tinha como uma carta na manga, entre aspas, né? Porque eu já tinha visto na época do circo e tinha guardado, né? Fala assim, eu tô com um pouco de medo de mostrar isso pro Vinícius, porque o Vinícius é daquele assim, ó, não sei fazer não, mas vambora. Vambora estudar o movimento? Então eu sei que ele é um topa tudo, sabe? Vamos dizer assim, ele gosta de analisar, tem todo um processo, né, pra gente conseguir fazer, mas eu tava até com medo dele falar assim, vambora, sabe? Porque ele é muito complicado, se vocês forem ver efetivamente como a moça faz, sabe? Ela dá muito mais giro, muito mais intensidade do que eu. Então, eu tava com medo, né? E aí teve uma hora que a gente travou durante a coreografia, né? A construção da coreografia. Eu falei assim, Vinícius, eu tenho uma coisa. Só que eu tô com medo de te mostrar. Aí ele, Eu falei assim, tô com medo de te mostrar, mas eu acho que caberia certinho nesse tempo. E aí a gente tem que só adaptar como a gente vai entrar nele. E aí eu mostrei. A gente começou o processo, fomos pro circo, colocamos longe, colocamos várias pessoas em volta pra gente começar a construir esse processo. Eu até caí depois disso, né? Depois de ter ganhado confiança, a gente começou tava até falando isso mais cedo num curso que eu tô fazendo. O fato da gente não ter uma consciência do nosso limite corporal. Nessa época eu não tinha. Era para ensaiar 8 horas por dia, eu ia ensaiar 8 horas por dia, mesmo se meu corpo estava fadigado e tudo mais. E aí, em um dos ensaios, onde já só tinha uma pessoa na frente, porque a gente foi eliminando tudo, né? Eliminou a longe, eliminou as pessoas, só tinha uma pessoa na frente. E aí, fizemos a última só para finalizar o treino. Eu efetivamente caí por exaustão. Vinícius também, ele estava cansado, deu um impulso um pouco errado, e eu dei um impulso muito alto, e eu caí para trás, sabe? Me machuquei, Caramba. sério. Até hoje eu tenho alguns. A vértebra rodou, então quando ela roda, ela de vez em quando volta. Eu tenho que fazer um tratamento para voltar. Mas por imprudência, né? Então, efetivamente, essa ideia de encontrar um movimento e fazer, né? Eu era louca nessa época. Hoje em dia, depois da faculdade, eu começo a entender, tipo, é necessário? Sabe? E também, nesse mesmo período, entra outra coisa, né? Sobre algumas críticas construtivas que chegaram pra gente, sabe? Que nos viam somente como executores de aéreo, sabe? Flavinho Vini não tem dança, só tem aéreo, não sei o que. A gente começou a investir mais na nossa dança, né? Porque a gente falou assim, o aéreo a gente pode voltar a treinar a qualquer momento, mas a dança não, a dança tem que estar no nosso sangue, né? E aí a gente começou a inclusive, consertar a nossa dança pra gente não se lesionar à toa, sabe? Por energia errada, por um pé mal colocado. Então a gente começou a estudar os movimentos que a gente fazia para organizá-lo, fazer com que fique confortável para os dois, eu passando sempre meu conhecimento para ele, e ele falando, né, eu dando feedback do que funcionava e do que não funcionava, para a gente construir uma dança melhor para nós dois. E foi isso que aconteceu, né? Então, assim, não é que a gente não faça mais aéreo, a gente treina. Inclusive, nesse período da quarentena, a gente tem voltado a treinar, né? Mas essa questão de movimentos de efeito. Entretanto, não é uma prioridade pra gente mais, plano se né? a dança, né? Sim, tem toda uma questão corporal também. Eu optei por engordar um pouco mais, que estava me sentindo muito, esteticamente muito magra, isso é uma questão pessoal.
Então, assim, já não vou conseguir ter tanta velocidade quanto eu tinha para fazer o movimento. E tudo bem também. Não é que eu não consiga, só não vou ter mais a velocidade que eu tinha. Então, tem todo um processo, né, que veio de lá para cá, como construção da nossa dança, pelo simples não, mas pelo fato de eu ter me tornado fisioterapeuta nesse processo. Legal. E o cuidado, então, com o corpo acabou transbordando, e não só no aéreo, mas também na dança no geral. Só para vocês terem uma noção, galera, Sim. quando eu fui lá fazer aula com eles, a gente falou muito sobre essa questão do cuidado com o corpo e tal. Eles falaram, né? E uma das coisas que eu trago até hoje comigo, isso foi em 2018, então já faz basicamente aí 3 anos, vai fazer 3 anos. Uma das coisas que eu trago comigo é aquele avanço que no samba de gafieira, onde o condutor chega na lateral, né, na saída lateral da dama, o quanto ele avança para acabar torcendo o corpo da menina, e isso acaba lesionando a coluna dela e tal. Eles estavam falando sobre isso, e aí eles reduziam a torção nessa relação lateral, e inclusive treinavam do outro lado, com o abraço invertido. Eu Sim. filmei isso. Então, o Vini, ele começou a treinar do outro lado com a Flavinha, pra eles não deixarem o corpo deles com uma torção, pra que isso gere algum tipo de lesão, né? Algum tipo de vício também e tal, enfim. Então eles têm um cuidado tão grande que eles treinam a dança deles com o abraço invertido. É um absurdo Sim. isso. É muito fora do comum. É muito fora do comum. É desafiador até hoje pra gente. E é bom também pro nosso cérebro. A gente trabalha o cérebro como um todo. Exatamente. Gera neuroplasticidade. Então é legal a gente também ter esses desafios. Pra gente até hoje complicado. Não vou dizer que é fácil. Mas a gente sempre tá tentando. A gente dança muito pra um lado só, né? No samba, da dança de salão de uma maneira geral. O tango, eu vejo até que tem a possibilidade de fazer os dois lados, Isso né? Mas no samba, a gente está encontrando possibilidade de fazer os dois lados agora. Então, está numa evolução. Então, para a gente conseguir ter um equilíbrio, até mesmo postural, assim, o meu e do Vini, aí é uma questão de treino particular, a gente dança invertido. A gente, às vezes, coloca isso como tema para os nossos alunos, mas a gente sabe o quão difícil isso é. Perfeito, perfeito. E eu acredito que se a gente tiver esse cuidado com o nosso corpo, isso transporta para o aluno também. E aí ele vai perceber que a dança, como você falou no começo, ela pode ser prazerosa e oferecer uma longevidade para o teu corpo, para a tua saúde, né? E se a gente faz de um jeito onde comprometa, lesione, a nossa vida útil, a nossa vida, a saúde do nosso corpo, ela acaba sendo mais curta, né? É normal. E aí a gente acaba comprometendo a nossa vida, a nossa saúde, com algo que é gostoso, com algo que é bom, né? Se é algo bom e é gostoso, é legal você juntar a vida útil, né? A longevidade do teu corpo, da tua saúde. Você quer chegar nos 80, nos 90 com saúde, né? Tendo tudo em dia. Eu quero chegar igual a minha tia de 93 anos, que ela tá inteiraça aqui. Aí, bom. De boas, dançando ainda, coloca um forró que ela gosta, a gente fica dançando ainda, sabe? Perfeito. Boa. Então, e só para lembrar uma coisa importante, Thiago, que eu não posso deixar de falar, é que tudo isso, né, esse estudo do movimento não vai deixar de deixar as características principais do samba. O samba tem torção, a gente entende isso. Sabe? O samba, ele tem os movimentos que não são anatomicamente corretos. A gente só não passa desses limites. Todo mundo tem uma elasticidade. Todo mundo tem uma amplitude de movimento. A gente não precisa ultrapassar isso só para dizer que está dançando o samba. Exato. É mais nesse sentido, sabe? Exato. E é muito importante isso porque, assim, você vê o vídeo que eu falei que eles estão... eu fico na janela, tanana. Eles têm muita explosão nesse vídeo. É uma dança bem imponente. E você vê aquele vídeo que vocês estão na laje, descalço, sem camisa, por aí, que vocês estão dançando lá e o Vini tá sem camisa. Você vê a diferença dos vídeos
e você percebe realmente que há uma mudança. E eu acredito que a descoberta dos teus limites e do Vini faz com que você tenha uma dança mais cuidadosa. E no momento que você tem que explodir, você vai lá e explode. Como aquela apresentação que vocês estão no restaurante e vocês estão de azul. Sim, The Blues Walk. Que é o nome da música? É. Como que é o nome dela? O nome da coreografia é o nome da música. Como que é o nome? The Blues Walk. The Blues... Ah, The Blues Walk. Ah, The Blues Walk, é o nome da música, tá. Que é aquela música famosa do Gafieira Brasil, inclusive, né? Sim, sim. É outra versão, mas é. Legal. Então, esse vídeo que eles estão na apresentação, eles têm explosão, mas é diferente. Você percebe que realmente são Vinícius e Flávias diferentes nesses vídeos, né? É um Vinícius e outra Flávia. Então, só pra vocês terem noção do quão eu sou fã, eu sei citar pelo menos a maioria dos vídeos que eles têm aí no mercado, entendeu? Só pra vocês terem uma noção. Eu sou muito fã de quem trabalha com a dança. Eu realmente acredito que matar um leão por dia é um desafio, realmente. Só que eu não acompanho, assim, assiduamente o trabalho da galera. É diferente do que eu tenho, o carinho e a admiração que eu tenho pelo Vini. E assim, eu amo realmente o trabalho do Fabi e da Kelly, do Cadu e da Vivi, do Robin e da Evelyn, do Léo e da Robertinha. Eu acompanho todos eles, todos vocês aí do Rio. Mas não é porque a Flávia tá aqui, eu já falei isso pra todo mundo. E eu falei isso pra ela antes de começar. Que eu uso os vídeos deles como referência nas minhas aulas de musicalidade. Olha que coisa bacana. Então, assim, é uma admiração gratuita, porque eu não tenho muito contato com eles. Eu não tenho um contato pessoal. A gente teve um contato e foi muito bom. Eu fiquei muito feliz com esse contato. Infelizmente, não tive mais. Só que o trabalho deles é uma coisa assim pra mim. E ver a construção deles, ver a evolução, é muito legal pra mim também. Porque eu vejo realmente tudo que eles falaram na aula, eu vi acontecendo na evolução dos vídeos, no trabalho que eu fui acompanhando. Então, fez muito sentido. Eles falaram sobre coisas que eram reais, que eram verdadeiras e que eu já admirava. Eu falava, olha como eles eram e olha como eles são. Eles eram muito bons, explosivos, e hoje eles são bons e explosivos, só que mais cuidadosos. E eu prezo hoje por uma dança mais cuidadosa, mais social, que é realmente onde a gente consegue... existe a performance, né? Onde você vai lá e coloca explosão, coloca aéreo e tudo mais. Só que a nossa vida, ela normalmente é muito mais envolvida com o trabalho social, né? Com o que a gente faz com que as pessoas interajam, sorriam, né? Que elas dancem entre elas e tal. Então essa realidade da performance acabou ficando um pouco de stand-by pra mim. Então eu comecei a prezar mais o trabalho social. Como é que eu poderia fazer aquilo, as pessoas socializarem mais, sorrirem, se divertirem, brincarem e se tornarem cada vez mais capazes dentro da dança. Por isso que eu me encontrei muito bem no trabalho, no que vocês se tornaram hoje como profissionais. Assim... Engraçado você falar isso, Thiago, porque isso também acabou entrando na nossa vida, assim, dançante. Porque, assim, a gente acabava sendo muito contraditório, né? Como eu disse para você, a gente surgiu da companhia, daquela ideia do vai, enfim, aéreo e tal. Isso realmente enchia meus olhos, até hoje enche, tanto é que eu gosto de ensaiar isso, né? Para realmente dar uma acalmada nos meus ânimos, assim, falar assim, tudo bem, hoje eu já fiz isso e tudo bem, agora vamos estudar os movimentos e tal. Mas a gente dava aula para diversas pessoas, né, de várias idades, então a gente falava uma coisa nas aulas do tipo, menos é mais e tal, e a gente chegava nos salões e fazia o mais. Então a gente acabava sendo muito contraditório. Aí a gente começou a conversar e a entender que a gente falava nas aulas menos é mais, e a gente via os nossos alunos nos salões fazendo mais, porque eles nos tinham como referência. Não adianta a gente falar da boca para fora, a gente também tem que dar exemplos, né? Então, a gente começou a mudar um pouco isso, né, dessa questão over que a gente ia, que a gente era, não por
simplesmente por conta das questões anatômicas e desse cuidado que a gente tem, mas também por conta do que a gente preza, né, de uma dança. Eu também vim dos bailes, né, eu pequenininha com a minha mãe me levava em vários lugares daqui, famosos do Rio de Janeiro, quando eu podia entrar, quando o baile era tarde, né. Então eu entendi essa ideia do salão e eu conseguia me organizar dentro do salão. Então eu precisava passar isso para os nossos alunos, né. Então foi por isso também. Então é uma série de fatores que fez com que as nossas danças mudarem. Não meramente a questão da físio, ou simplesmente a questão do salão, ou até mesmo do show. É um conjunto de coisas. Perfeito. Tudo entrou na conta, né? Sim. Perfeito. E eu acredito realmente que o tango, ele deve ter feito muita influência também na vida do Vini, né? E aí, indiretamente na tua, né? Porque eu vi uma vez que, enquanto você estudava físio, ele estava se dedicando nas danças, estudando, buscando informação, estudando tango. Foi isso? Ele estudava por mim e por ele a dança, porque eu realmente não tinha tempo para estudar. Então ele me mandava uma outra coisa, trechinhos, ele cortava ainda o trecho que ele achava que eu iria me interessar, porque eu não gosto muito do tango, assim, não da dança, mas da música. Então, qualquer coisa que eu tenho que ver de tango, o curioso é que eu desligo o som. Se alguém me falar assim, tá tudo na música, e aquele pedacinho eu coloco na música, tá tudo na música, eu desligo de novo. Mas é uma questão pessoal, sabe? Eu realmente sinto sono com o tango, sabe? Não sei se eu já me acostumei com isso, não sei se eu tenho que até conversar com a minha mãe para ver se ela colocava tango para eu dormir, não sei, mas o tango efetivamente não me traz uma alegria, uma vontade de olhar aquilo, sabe? Perfeito. Mas a música, tango música. Perfeito. Tango dança, eu sou muito admiradora. Eu amo mesmo, sabe? Ver as pernas, ver o abraço, como se comporta, essa leveza. Então, ele estudava muito. Como ele é muito adepto do tango, né? E ele dança, eu não danço, mas ele dança. Ele começou nessa época a ver muita coisa do tango. Ele, olha essas pernas, eu mandava para mim. Aí o tempo que eu tinha, os 10 minutos que eu tinha de intervalo, eu ia reproduzir aquilo que ele me mandava. Então, às vezes, essa minha evolução de pernas, né? Que as pessoas falam, a perna da Flavinha, ela gosta de brincar muito com as pernas, é ágil, não sei o quê, vem desse período, né? Que ele me mandava os vídeos e eu começava onde eu estava. Às vezes eu estava, sei lá, no meu box onde eu iria atender, antes do paciente chegar, eu dava uma olhadinha, fazia rapidinho e pronto, já começava a absorver aquela ideia que ele tinha me passado. Então, era basicamente isso, né? Legal. Mas eu não danço tango, não. Para as pessoas que acham que eu danço tango, eu não danço. Eu sou da dança de salão, né? Então, assim, é óbvio que se a pessoa me chamar para dançar o tango, eu vou conseguir seguir, porque eu tenho uma capacidade de me entregar no abraço. Mas se você me chamar para dançar o West Coast Swing, eu não sei, mas eu acredito que eu vou conseguir seguir por conta dessa minha dedicação também. Legal. Então, é essa questão, sabe? Dessa entrega e facilidade de acompanhamento. Sim, entende? perfeito. Inclusive, o tango, ele refinou a dança de vocês, né? Eu acredito que esse estudo que vocês tiveram, o teu indireto e o dele direto, deu uma mexida e foi mais uma soma, né? Foi mais um pra conta que fez com que mexessem no cuidado, na informação. E até também, eu acho que foi uma das coisas que a gente citou na aula particular, vocês falaram, uma das preocupações em trabalhar para os dois lados, porque o tango oferece isso, né? E uma das coisas que eu senti também isso quando eu fazia o laboratório com dois amigos meus, que são professores de tango também, a gente trocava figurinha e a gente falava muito sobre o que o tango poderia oferecer para as danças no geral, né? Então, o tango, ele realmente dá uma refinada, ele dá um cuidado e um olhar diferenciado para a nossa dança. E eu sempre gostei desse tipo explosivo. Então, assim, eu acho que eu fui me identificando com as versões de vocês também. Porque eu também, também gostava da performance, do show. Ainda gosto. Inclusive, preciso voltar a treinar essa parte dos aéreos, da performance. Mas eu fui me preocupando cada vez mais em cuidar do meu corpo para que eu pudesse oferecer essa referência para os meus alunos. Porque eu sempre falei também sobre
a dança, como você pode ser cuidadoso, tem que ter uma preocupação com o ambiente social, porque você dança explosivo, você bate nas pessoas no salão, né? O salão tá cheio, nem sempre oferece essa condição, mas eu ia lá e botava pra quebrar no baile, né? E aí tu fala A e tu faz B, né? Eu falei, eita desgraça, não tá funcionando não. É. Exatamente. Então, a gente, com esse com contato com o tango, eu acabei oferecendo também essa versão, esse cuidado com a minha dança. Bem legal. Bom, a gente falou também um pouquinho sobre. Eu queria falar um pouco sobre entender como é a tua história, o teu envolvimento com o Gafieira Brasil. Porque assim, o que eu vejo é que. Me corrija se eu estiver errado. Tem os técnicos lá, e a cada ano eles faziam, né, uma adição, enquanto não estiver tendo, né? Espero que volte logo. Eles faziam uma adição de alguém de fora. Como é que é? Primeiro, deixa eu entender assim, eu não sei. Você ajudou a fundar esse projeto? Você e o Vini criaram? Quem foi o fundador disso? Então, há um tempo atrás, antes do Gafieira Brasil, a gente tinha um projeto que éramos eu, Adriana, Carol Villanova, a Adriana já faleceu, Patrick, Rodrigo e Vinícius, né? Chamado Sambas que Te Quero Samba, que era um evento onde a gente dava aulas e fazia um super show. A gente, naquela época, eu estava todos eles, né? Os 3 casais estavam no auge dos shows, né? O Rodrigo e a Carol vieram do Carne de Jesus da companhia, ou seja, né? Estavam nos shows o tempo inteiro. A Adriana e o Patrick, estava a companhia dele, companhia Dom, o tempo inteiro fazendo shows, né? E também sozinhos, porque eles viajavam para fazer shows. Eu e Vinícius também, a gente estava, né? Com aquele processo, fazendo shows aqui, com a Alcione e outros contratos. Então, a gente estava num período de muitos shows, né? Então, a gente vendeu essa ideia, né? De, além de a gente dar aula, a gente fazer um super show e tal. A gente levou esse projeto para alguns lugares. Foi Brasília e Betim, em Minas Gerais. E aí, depois disso, eles vieram conversar. A gente vinha conversando muito sobre competições, né? A gente precisa de uma competição legal, que realmente tenha uma visibilidade legal para as pessoas, para começarem a surgir outras pessoas que também dançam e tal. E aí, esse projeto, quem levantou foi a Adriana. A Adriana, ela é muito de competição, ela era louca para participar de uma competição. Tanto é que na primeira edição, quem dançaria seria ela também. Ela iria ser uma participante. Ela gostaria de estar dançando, e ela gostava muito de dançar com o Robinho da Prata, que a gente chama, que é um rapaz daqui que dançou com a Cláudia Simas também, numa época. Ele falou assim, ela não falou, não vou dançar com o Patrick, eu vou dançar com o Robinho e tal. Porque ela queria ser uma participante. E ela é movida a desafios, né? A Adriana. Então, nesse período, eles ficavam falando muito sobre isso. Vamos organizar. Eu falei assim, gente, seguinte, eu não vou poder participar porque eu estou num período conturbado da minha faculdade, de novo, faculdade, né? Eu falei, Vinícius, também não estou com um saco para competição por conta de tudo que eu já te falei. Eu acho que a competição ela é injusta por isso, por aquilo e tal. Ele falou assim, mas eu quero participar, entender como é que funciona. Eu falei assim, então você participa, eu não. Eu posso te ajudar de fora e tal, eu não vou participar. E aí ele falou assim, tá bom, então esse momento eu vou participar, porque eu quero, acho que vai ser bom para mim e tal. Eu disse, tudo bem, mas eu não. Dou super apoio, mas eu não posso. Tem hora que a gente tem que falar que não dá, né? Mas também ele também não pode abdicar de tudo por conta da minha faculdade. Então, esse foi o período em que a gente se dividiu em opiniões, assim, sabe? Mas super compreensível dos dois lados, né? Então, ele fechou o projeto com o Rodrigo, com o Patrick, e com o Rodrigo e Patrick, e aí começaram a surgir da Feira Brasil. Da Feira Brasil, na primeira edição, não seria dessa forma, mas eu acho que eu não posso falar. Quem tem que falar como é que seria são eles, né? Eu não sei nem se eu tenho esse direito. Mas não seria nessa versão. Né? Inclusive, a versão, a única coisa que eu posso falar, que eles já falaram, é que os próprios técnicos dançariam, né? No final, naquela etapa final, que eles falam que é o casal de ouro, né? Uhum. Melhor casal da noite, seriam os técnicos que seriam os dançarinos.
né? Então, se os técnicos iriam dançar, teriam que ser as suas respectivas parceiras, né? Falei pro Vinícius, não daria, você dançaria com outra pessoa, né? Essa era a questão. E aí foi surgindo, né, o Gafieira Brasil. Eu estava no período da faculdade, todo esse período, né? E aí o Vinícius começou a produzir, né, o evento como um todo, e ele falou assim, Flávia, eu vou precisar da sua ajuda como técnico, porque eu também estou produzindo o evento, estou vendo que eu não estou conseguindo e tal. Eu falei assim, olha, eu tenho 2 horas, é isso que eu tenho, que eu posso ir para você, porque eu tenho que voltar, tenho que estudar, acordar cedo e tal. E aí ele começou a se organizar, e aí eu ia nos ensaios com ele, ficava um pouco de tempo e dava o meu máximo que eu podia naquele período, né? Então eu o ajudava mais como um auxiliar técnica, né? Tipo, dava todas as ideias, dava ideias de figurino, ajudava as meninas, os meninos e tal, a compreender todo esse processo de como improvisar, essa visão técnica de campeonato, né? Tipo, de ataque e tudo mais. Mas, efetivamente, técnica eu não era, porque por conta, basicamente, da minha faculdade. Então, o meu envolvimento era mais isso, para ajudá-lo nesse período, né? Quando chegava mais próximo, assim, ao evento, eu dava uma intensificada maior, logo assim que terminava minhas provas. Por incrível que pareça, as provas eram antes da semana final do Gafieira Brasil, então eu dava uma intensificada nas provas e depois eu ficava um pouco mais intensificado na ajuda para ajudá-los, né, no final. Então, era basicamente isso, mas, assim, isso era presencial, mas quando a gente estava em casa, né, juntos e tal, era o tempo inteiro conversando, planejando, ajudando ele a pensar como seria a coreografia, o que ele pode fazer, aí entrava em contato com os figurinistas e tal. Então, é mais nessa ideia, né, eu ajudava ele nesse sentido. Entendi. E com o passar dos anos, você foi diminuindo a tua faculdade acabou e tal, foi aumentando o teu relacionamento com as participações na dança e você começou a participar mais vezes, pelo que eu vi, pelo menos de coreografias, né? Eu via que você estava em alguns ensaios, eu via algumas postagens também. Se eu não me engano, vocês apadrinharam, não sei se é essa palavra, mas vocês apadrinharam o Alan e a Vitória, né? Vocês treinaram eles em algum nível aí? Sim, na verdade, assim, a gente, antes mesmo do Gafieira Brasil, a gente sempre foi muito disposto a trocar conhecimento com várias pessoas. Então, a gente já treinou com várias pessoas, sabe? Dando treinamento ou fazer um laboratório, trocando ideia. A gente já fez isso com, posso citar, Robin e Evelyn, a gente pode fazer com o Igor e com a Fernanda, que era um casal de funkeado, inclusive eles ensinaram muito sobre musicalidade. A gente, enfim, tem muitos casais que a gente pode citar, que a gente já fez trocas, assim, sabe? E aí, com o Alan e com a Vitória, depois do Gafieira Brasil, o primeiro, eles começaram a vir também para treinar com a gente, sabe? Nesse período, né? Um período depois do Gafieira Brasil. Então, a gente sempre ajudou a eles a entender e como funciona, várias questões, né? Porque treinamento tem vários cronogramas, vários objetivos. Então, a gente trabalhou sobre muitas coisas e eles foram evoluindo, assim, muito, né? E o Vinícius muito mais, porque eu também, no período da faculdade, e logo após, né, também, eu comecei a mergulhar um pouco mais no mundo da físio para eu entender bem e não esquecer das coisas, de alguns conceitos que eu queria levar na minha vida da dança, efetivamente, mas eu tinha que entender melhor. Então, não tinha tanto tempo, assim, disponível, tanto quanto o Vinícius, depois, até mesmo da minha formação. E aí, ele ficava com o Alan e com a Vitória, dando nessa evolução, ajudou em algumas coreografias que nem eram do Gafieira Brasil, era depois. E, inclusive, em outros campeonatos também, que eles participaram fora do Gafieira Brasil. Legal. E eles estão aí, os monstrinhos, hoje voando. Bem legal o trabalho deles também. E aí, depois do Gafieira Brasil, que eu acabei de esquecer de falar, depois do meu processo da faculdade, né, eu comecei a ajudar de corpo presente mesmo o Vinícius, né, 100%, porque eu não podia ajudar antes, mas eu não queria me envolver no projeto, porque o projeto já estava estruturado, já estava tudo certinho, o Rodrigo, o Patrick e o Vinícius já com experiência dos anos e tal, não tinha como, né, o evento já está concretizado, eu não queria mesmo participar, porque não quis no início, agora não vou querer também.
Mas era mais para ajudar mesmo, porque eu sempre acreditei no trabalho do Vini. Acho que ele é muito competente com relação à criação, com relação à organização, cronogramas de treinamento, sabe? Essas coisas. Eu acho que ele é muito, muito bom, mas ele sempre está acostumado a fazer isso comigo. Então, eu sei que a gente dá um suporte um para o outro. Então, se eu pudesse estar mais presente, seria muito mais legal. Então, foi isso que aconteceu nos últimos anos. Legal. Foi o ano pós a minha formação. Legal. Eu sempre quis entender qual era o teu envolvimento com o Gafieira Brasil, porque eu via realmente que ele estava muito presente, ele, o Patrick e o Rodrigo, e eu te vi algumas coisas, né, pontuais. E aí eu imaginei que tivesse realmente algum motivo, claro. O motivo sempre tem, né? Mas eu queria conversar com você sobre isso. Legal. E aí, voltando um pouquinho na linha do tempo, pra gente... também não quero tomar muito o teu tempo, mas só pra gente concluir essa parte, você falou um pouco sobre a tua experiência com o tango e o quanto isso contribuiu para as tuas pernas hoje. Porque hoje os teus floreios, os teus requintes com as pernas, eles são realmente pontuais, são muito diferenciados, né? Inclusive, você posta bastante conteúdo sobre isso. Tem até aquela hélice lá, maluca, que eu nunca consegui fazer. E olha que eu tento, viu? Eu acompanho os teus conteúdos e tento fazer umas coisas. E tem uma hélice que eu já tinha visto em algum vídeo de tango. E é muito legal, porque assim, as pernas realmente elas são muito similares ao tango, né? Porque a gente via muito mais isso no tango antigamente do que no samba. E você conseguiu fazer esse transporte, né? Você conseguiu fazer esse relacionamento das pernas que a gente via no tango, no samba de gafieira. E teve até um evento, uma vez, que você acha que estava em Balneário com o Vini, que a tua sandália saiu. E tu dançou com o pé colado na sandália, só que sem o suporte de cima, né, da frente. Então, são coisas assim que você vai ver faz um acompanhamento lá nas redes sociais da Flávia e você vai ver essas coisas pontuais. Inclusive, tu fez uma postagem no Instagram falando assim, o que tem de errado, encontre o erro Encontre o erro. Meu, é sensacional. Essas coisas acontecem comigo. Eu tenho história pra contar pra caramba dos shows. Desse dia, eu não sei o que aconteceu com a minha sandália, que ela saiu, eu não sei, às vezes eu me empolgo demais, é aquela coisa da adrenalina, eu acho, né, durante a apresentação, e às vezes eu tô acostumada a fazer no treino uma ponta, mas na hora da empolgação vai mais, então a sandália escorregou. Só que depois que eu quebrei meu pé, porque eu quebrei meu pé há um tempo atrás, né, já fazem 6 anos, eu acho. Eu comecei a fortalecer muito o meu pé, com medo de quebrar mais, porque foi uma fratura por estresse. Então, se o meu um pé fraturou por estresse, imagine o outro. Aí depois eu fui investigando e também tem a ver com a minha vida no circo, que eu saltava muito no chão, né? Então eu comecei a fortalecer demais com medo do outro pé quebrar também por estresse. Então, eu tenho muita força nos meus dedos, né? Inclusive, eu até publiquei alguns conteúdos disso, né? Para fortalecer o dedo das pessoas, para realmente evitar que as pessoas... Sim, o elástico, tem a caneta também, dos alongamentos e tal. E aí, nessa hora, minha sorte foi essa, que eu consegui pegar a sandália com os meus dedos e dançar com ela até o final. E ninguém percebeu. Algumas pessoas não perceberam no dia, né? Aí, depois que eu apresentei, agradeci, saí, depois troquei de roupa, voltei pro salão, as pessoas, eu não tô acreditando, ele tá me falando que você dançou sem a sandália. Eu falei assim, a sandália escorregou. Não é possível. Aí voltaram um vídeo, fizeram um zoom e tal. E aí eu falei assim, gente, foi verdade, saiu. Você não percebeu? Não percebi, juro que não percebi. Então, eu acredito que essa contribuição também, aí, ó, mais uma vez a Físio ajudando, né? Com essa questão de fortalecimento, favoreceu, né? E também essa questão do carão, né? Fingir que nada tá acontecendo, ajudou muito nesse processo. Legal. Teve outra vez também que, dançando com esse mesmo figurino, o meu sutiã abriu, né? Eu não tinha colocado uma prensa, né? Depois eu coloquei uma prensa, mas antes ele era de tãozinho, assim. E aí, durante a dança, ele soltou. E aí eu tinha muitos movimentos de braço, muitas coisas. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar pelada aqui.
E aí, eu dançando no meio do movimento, eu falei, Vinícius, abriu. Aí ele falou assim, dançando, tentando colocar, eu falei assim, não, deixa pra lá, vou dar um jeito. E aí, eu dançando, no final, agradeci e tal, o Vinícius saiu, me ajudou a colocar, depois de tudo. Voltei pro salão, 90% não tinha percebido. Os outros 10% perceberam depois, quando eu saí no cantinho e vi o Vinícius colocando no meu top. Cara. E a gente de dentro, a sensação é que, tipo, tá dando muito ruim. Sim. Eu acho que a gente tinha que fazer um podcast só disso. A sensação de dentro da dança. Sim. Porque é uma coisa completamente diferente ao que as pessoas estão vendo. Às vezes eu já, de dentro, dá uma sensação de que tem que murchar, de que tem que ficar triste, que tá dando tudo errado. Perfeito. Mas às vezes eu vou ver o vídeo depois disso, a potência tá incrível, sabe? A intensidade tá boa, coloquei energia na perna mais do que no tronco, então chamei atenção para as pernas, aí as coisas acabam ficando muito mais legal. Perfeito. Do que se tivesse dado tudo certo. Perfeito, Flavinha. Isso é muito importante. Até para quem não faz parte desse mundo de apresentação, de performance, entender também os desafios que as pessoas enfrentam. Olha que legal. E assim, se não fosse realmente a tua atuação ali, a tua insistência, porque poderia realmente murchar, desistir de alguma forma, o que não ficaria muito legal. Então qual é a solução? Segue o baile, né? Se deu ruim numa peça lá e não comprometer, realmente não mostrar nada que não te deixe exposta, mais do que... Desculpa, Thiago. Imagina. E mais do que show, né? Tipo assim, às vezes a gente tem a sensação de que o nosso movimento tá muito feio, né? A sensação de dentro de que o nosso movimento não tá completo e não sei o quê. Se filma, né? Filma pra você ver. Realmente tá estranho? Ou é só a sensação de dentro? É nesse sentido que eu falo, sabe? Sim. A sensação de dentro, às vezes, é uma relação pessoal, né? Às vezes a gente se cobra tanto que tem uma sensação de que está ruim. Sim. Quando na verdade tá bom. Perfeito. Né? Então tem essas intenções, né? Perfeito. Que o que a gente está achando de sensação não condiz com a realidade da movimentação. Inclusive, uma vez eu estava conversando com o Léo Fortes, e ele falou que ele não gosta de se olhar nos vídeos. Nem eu. Então, também não. Eu acho um absurdo. Tudo bem que eu também experiencio isso, né? Em outro patamar. Vocês estão em outro patamar. Mas eu acho absurdo vocês não se gostarem. Meu Deus do céu! Se eu fosse vocês, eu ia me olhar, eu ia me deliciar. Não, é diferente, é que a gente tem um senso crítico muito grande, sabe? Sim. É uma cobrança muito grande. A gente gosta, pelo menos eu, né? Vou falar por mim. Eu gosto de pedaços. Ah, que legal aquilo ali que eu fiz. Mas logo depois, olha só que mole que eu dei. Eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Então, é essa crítica o tempo inteiro na minha cabeça. Eu não consigo viver dançando sem falar assim, ai, que legal, foi um vídeo todo legal. É o vídeo que eu mais gosto porque eu não consigo nem analisar os detalhes de erros. Não tem nenhum. Perfeito. Não, mas isso é muito importante, até para eu te passar a minha visão como fã. E você deve escutar isso o tempo todo, que por mais que muitas vezes você não deve se admirar em algum vídeo ou marcar pontos específicos que você não gostou, a gente, na visão de fã, a gente não enxerga isso. A gente admira. Assim, a gente pode pegar detalhes técnicos, talvez se você parar pra discutir e falar assim, Thiago, eu não gosto disso, disso, disso. Se você pontuar, talvez nem assim eu enxergue, né? Mas mesmo assim, são coisas muito específicas, que é de dentro pra fora, realmente. É só você que enxerga. E nesse mundo agora da internet, né, tipo, de divulgações, de Reels e tudo mais, a gente é obrigado a se olhar o tempo inteiro, então, porque a gente tem que editar os vídeos, então ver, rever. Aí é que a gente vai achando mais pontos a se criticar, né? Uhum. Então, tá sendo mais complicado, mas eu não deixo isso me abalar. Legal. Tô sempre publicando. Legal. Então eu, na visão de fã aqui, com todo respeito, você tem que continuar assim, porque eu admiro muito o teu trabalho e tem muitas mulheres e homens também que admiram o teu trabalho. É que você é muito mais frequente na internet, né? Nas postagens. Sim. Do que o Vini, né? Sim. O Vini é mais discreto. Legal. Então, só pra gente fechar essa parte aqui, eu fiz esse podcast um pouco emocionado.
eu tô parecendo uma criança encontrando com o ídolo. Porque, assim, quando eu fiz a aula com eles, eu já fiquei realmente, assim, muito com os nervos da flor da pele, muito nervoso. E conversar com vocês é realmente, para mim, é diferenciado, porque ter um contato pessoal com o profissional que você admira é muito legal. Então eu fico muito feliz mais uma vez. E um detalhe muito importante. No mesmo momento que eu mandei a mensagem para Flávia, não sei se ela estava acompanhando o processo, né? Ela falou que viu algumas coisinhas e tal. Ela não titubeou, ela não hesitou, ela aceitou de primeira. Então eu fico muito feliz com a tua humildade de você ter aceitado o convite em primeira mão. Bom, a última pergunta que eu tenho é: como é ser uma mulher hoje empreendedora? Como é? Porque a gente empreende hoje, né? A gente tem um trabalho ambulante. A gente vai dando aula em vários lugares. A gente às vezes dá aula em um lugar fixo, mas muitas vezes a gente tem essa inconsistência do ambulante, do autônomo, quase que não sai, do autônomo. É difícil, é um desafio estruturar uma carreira, né, sendo autônomo. É um desafio você ter uma estabilidade financeira. Como é que é hoje ser uma mulher professora e empreendedora na dança para você? E fechou o áudio. Meu som voltou? Aí, voltou. Alguém me ligou no meio, desculpa. Imagina, não tem nada. Acontece. É de uma responsabilidade muito grande, sabe, eu acho. Porque de tudo que eu venho conquistado, assim, colocado para o mundo da dança, isso vem gerando muitas admirações, sabe? Pessoas que eu inspiro de alguma forma. Então, eu tentar titubear no sentido de tristeza, de não deixar de postar por conta de alguma coisa, isso faz com que eu desestimule muitas pessoas. Então, eu acho que essa responsabilidade pesa um pouco em cima de mim, né? E vou dizer, já que a gente está fazendo essa linha do tempo, eu vou dizer um tempo atrás, né? No início, eu não consegui seguir com a dança, logo no início da minha carreira dançante, por falta de oportunidade mesmo, sabe? É difícil você ser mulher e começar no mundo da dança. A gente não consegue ser personal. Raro as pessoas que conseguem ser personagens sendo mulher, né? Então, conseguir seguir ganhando dinheiro através da dança, se você não for uma profissional com uma visibilidade boa para poder mostrar, né, as suas habilidades e compartilhar conhecimento, você acaba não conseguindo seguir, né, com esse trabalho. Então, eu imagino, para mim, sabe, acaba por esse trabalho já um pouco concretizado, nesse momento acaba sendo um pouco mais privilegiado por conta da minha visibilidade, o fato de eu sempre estar compartilhando, então ter pessoas me seguindo, ter pessoas que seguem o meu trabalho, que gostam do meu trabalho, acaba facilitando um pouco para eu constituir um curso, né, e as pessoas conseguirem estar comigo. Mas eu sempre fico pensando nas pessoas que estão começando agora, que estavam com o intuito de seguir a carreira, a vida de dançante, né, sendo mulher, trabalhando sozinha, né? Por isso que eu sempre falo, admiro muito a Sheila Kino, que depois de encerrar a carreira com o Marcelo Chocolate, seguiu, né? Sozinho. Firme, forte, trabalhando. Thaís Benite também consegue ter essa habilidade de seguir trabalhando, independente de parceiros. Eu tenho os meus projetos sozinha também, e eu acho que essa ideia do Gafieira Brasil foi importante para a gente entender o trabalho individual de cada um, tanto do Vini quanto o meu, porque eu comecei a encontrar outras possibilidades de treinar sozinha, mas, tipo, esse treinamento sozinha não é uma coisa que veio agora. Desde que eu era da companhia eu fazia isso, então eu só estou divulgando isso e fazendo isso que isso seja uma coisa um pouco mais particular, mas isso já vem de um tempo. Então, é difícil, mesmo com esses privilégios, a gente está conseguindo trabalhar, é árduo, é difícil, mas eu tento seguir porque eu sei o quanto eu inspiro. Inclusive, inspiro essas pessoas que estão tentando seguir essa carreira
agora, a partir de agora, né? Sim. Então, é isso que eu penso. Perfeito. Inclusive, eu vou falar uma coisa que eu tô vendo, mas aí se me corrija se eu estiver errado. O, o lugar que vocês se encontram hoje na internet, vocês. Eu acredito que vocês conseguem alavancar muito mais o trabalho de vocês, porque hoje a maior parte das alunas que eu tenho, e que, pelo que eu vi também no curso de vocês, são mulheres. Então, a vantagem de trabalhar online, que mesmo que a gente tenha sido empurrado para esse universo, né? Algumas pessoas começaram de uma forma obrigatória, alguns já trabalhavam, vocês já postavam bastante coisa antes da pandemia, né? E o que aconteceu é que fortaleceu, né? O relacionamento com a internet. E fortaleceu de uma forma positiva também, porque acabou encontrando um mercado que é muito carente. As pessoas estão em vários lugares do mundo e gostariam de fazer aula com você, mas não podem nesse momento porque elas não têm condição de ir até o Rio de Janeiro, ou você não tem condição de dar um workshop pelo Brasil ou mundo afora. Então se encontra um mercado muito bom, onde vocês conseguem atender muitas pessoas e a maioria das minhas alunas hoje, a maioria das pessoas que estão frequentes nas aulas online são mulheres. E isso é muito legal. Então eu acredito A que nossa também. a pandemia te fortaleceu, né? Nesse ponto. Sim, sim. Acho que sim. Acho que me fortaleceu no sentido de intensificar as minhas aulas para esse sentido, sabe? Para conduzidas, né? Porque antes da pandemia a gente dava aula bem equilibrada, assim, para turmas, né? Vamos dizer assim. Então, e mesmo aulas particulares, que a gente dava bastante aulas particulares, era bem equilibrado, por incrível que pareça. E agora a gente está tendo que se organizar bastante para ter bastante conteúdo também, né? E organizar e facilitar o entendimento à distância. A gente já dava aula à distância, Ai, que legal. justamente porque a gente dava aula para algumas pessoas fora do Brasil, que não tinha como estar aqui, mas algumas coisas eram diferentes, né? Porque aí a gente era aulas, tipo, mensal, não no sentido de toda semana, era um conteúdo mensal, um encontro mensal, então é um pouco diferente do Perfeito. que é agora, né? Que a gente tem que manter uma constância e que a gente quer ver a evolução de alguém, a gente não quer enrolar ninguém, a gente precisa entender que isso também é possível mesmo no online, né? Perfeito. Eu já acreditava que esse treinamento sozinho já era uma coisa muito importante para a gente ter o autoconhecimento e melhora do que é o nosso, para a gente depois juntar com o outro e facilitar o processo. Perfeito. O Vinícius brinca comigo e fala que sou visionária. Você já era visionária, já estava brincando, dançando sozinha e tal. Mas é porque é importante, né? É importante esse autoconhecimento. Eu não estou falando só de conduzidas, não, de condutores também. Perfeito. É muito importante você ter esse conhecimento, essa ideia de onde está o seu peso, onde você vai pisar, para que lado você vai, e de ter essa coerência de que um passo vem depois do outro, não precisa fazer um passo loucamente, de ter essa calma, de entender essa transferência de peso para depois fazer esse adorno, ou não, sabe? Então, eu acho que isso nos favoreceu nesse sentido, né, de autoentendimento, de olhar para si, né, porque às vezes a gente fala muito, você tem que entender o outro, tem que sentir o outro, tem que fazer para o outro, mas e a gente, né? Perfeito. Então esse é o momento de olhar pra gente. Exatamente. Inclusive, eu faço uma analogia com aquela frase que é muito comum que a gente ouve na vida, que é: se você não consegue ser feliz consigo mesmo, como você vai ser feliz com outra pessoa? Né? Então, se você não consegue ficar sozinho no teu dia a dia, você realmente é dependente de alguém. Então, se você não consegue dançar sozinho, você se torna dependente de alguém. Então, nada melhor do que você olhar para o que você pode melhorar para isso potencializar o resultado da dança 2, né? Vai ser uma consequência. Eu acredito muito nisso, mas eu tenho certeza que... Muito legal. Oi, perdão? Te interrompi, desculpa, pode falar. É a minha internet ou é a sua? Eu acho que é a minha, né? Não, tudo bem. É porque tinha travado. Oi, Pronto, pode falar. já foi. Foi.
Não, era só pra dizer que tinha travado mesmo, pode continuar. Ah, tá bom. Então é isso. Eu acredito que você já trabalha isso há muito tempo, pelo visto, né? Pelas tuas postagens. E isso realmente só faz com que o teu trabalho nesse momento se torne mais forte, mais potente e alcance mais pessoas, porque agora mais pessoas estão interessadas em fazer aula online. E a maioria delas está sozinha em casa, né? E os teus projetos hoje, eles atendem mais... você e o Vini atendem casais ou é mais individual mesmo o trabalho de vocês? Não, nesse período, não, a gente tá aberto pra tudo, né? Mas nesse período é o que você falou, realmente, o que tá chegando pra gente conduzidas. Até travei. Conduzidas. É a procura da melhora, do melhor, de encontrar o melhor de si mesma. Então a gente está trabalhando juntos e separados também, com esse intuito. A gente tem muito pouco condutores fazendo aula com a gente. Quando é condutor, é casal. Legal. Legal. Entendeu? Show. Mas a gente está aberto para tudo. A gente está trabalhando bastante com aulas. Eu tenho um curso também que a gente vai dar junto para condutoras também, porque é o que a gente está recebendo de mais, Para de mais pedidos. Agora que vai mulheres. começar em abril. Desculpa, conduzidas. Ah, tá. Para as pessoas que são conduzidas, para as mulheres, conduzidas, ou quem quiser ser conduzido. Uhum. E o que eu ia falar? Do curso. Do curso que vai ter agora em abril, né? Eu e Vinícius, a gente vai estar juntos nessa. Eu ministrei vários ao longo desse ano, né, de pandemia, sozinha, e o Vinícius continuou com as aulas regulares com os alunos que a gente tem. Mas agora a gente vai fazer juntos, porque eu acho que tem a perspectiva do ponto de vista dele, que é condutor, né, falando o que é legal, o que ele acha, e eu também falando com o meu ponto de vista, e aí a gente vai agregar e vai evoluir ainda mais nesse processo. Legal, bacana. Quando que é esse curso? Peraí que eu vou ter que ver aqui na minha cola, porque eu já nem sei mais, peraí. É muita coisa na minha cabeça. Relaxa. 14, 21, 28 e... É isso mesmo que eu tô vendo? Não, abriu. Aqui, 11, 18, 25 de maio e 7 de maio. 11, 18, 25 e 7? E 7 de maio. 7 é sexta, né? De maio? É. É mesmo? É. O primeiro domingo de maio é 2. 2, né? 2 de maio. Tá, então são 4 domingos, 11, 18, 25 e 2. Isso. Perfeito. Tá, e esse curso, ele é uma especialização para conduzidas, mas é aberto. Para quem quiser conduzir. Sim, é aberto e a gente vai falar basicamente de floreios, né? Show, perfeito. Então, depois eu vou pegar as informações e vou postar também aqui na descrição e também vou pegar as informações para mim, para eu me inscrever. Manda o flyer depois. Fechou. Aí eu já aproveito e já garanto a minha vaga também. Eu tô aproveitando, eu tô trazendo as pessoas que eu admiro aqui e isso tá me rendendo alguns cursos que eu começo a fazer. E o bom é que eu tô me reciclando. Mas ao mesmo tempo, se eu vou começar a fazer curso com todo mundo, eu vou investir. Mas eu gosto muito disso porque... Isso, vai com calma também. Pensa que a gente tá numa pandemia, coloca na balança. Não, mas eu gosto disso. Eu gosto de fazer aulas online porque isso faz com que eu entenda também como é o papel do aluno. Como é se colocar do outro lado, né? E fora que eu tô fazendo aula com pessoas que eu admiro, que eu confio e que eu sei que vão entregar um bom trabalho. Independente de ser online ou presencial. Fiquei muito feliz com o nosso curso, de vocês, o da Kelly e o seu. E tenho certeza que esse também vai ser bom. Maravilhoso. Sim? Top. Ah, maravilha. Bom, gente, eu conversei aqui com Flávia Teixeira. Tem papo para mais de 3 horas. Mas eu também não vou tomar muito do dia dela, que eu sei que ela tem um dia atribulado. Mas fica aí o convite para um encontro futuro aí pra gente poder também fazer um outro podcast falando sobre outras coisas.
E também para vocês conhecerem o trabalho da Flávia, fla.teixeira, o Instagram dela, Teixeira e Villiger, o Instagram dos dois, o Instagram do Vinícius e da Flávia. E tem o do Vinícius também, que depois ele vai ser formalmente convidado, espero que ele venha também. E aí vocês vão poder também acompanhar o trabalho dele. A Flávia, ela é bem ativa nas redes sociais, então você vai estar lá acompanhando os trabalhos dela e você vai ver as dicas que ela dá, os cursos que ela abrirá e tudo mais. Então vale super a pena acompanhar o trabalho dela. Certo, Flavinha? Certinho! Maravilha. Agradeço, viu, pelo teu tempo, mais uma vez. Obrigado por ter aceitado de primeiro o convite. Agradeço realmente por ter profissionais com tanta humildade como você, como a Kelly, como a Raíssa e todos os mais que vieram, que aceitaram de primeira, não titubearam. Sabe, é muito legal você ver que a pessoa que você ama, que você admira, que eu acompanho o trabalho de vocês de perto, assim, sou fanático. E assim, você manda uma mensagem, faz um convite e a pessoa, sabe, ela não pensa duas vezes. Tudo bem que a Flavinha deve ter visto um pouquinho do projeto e tal. A gente já conversou um pouquinho pessoalmente na aula. A gente não se conhecia muito. Mas aceitar assim logo de primeira, eu realmente fiquei muito lisonjeado, muito feliz. Obrigado, viu, Flavinha? Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é uma questão de energia, sabe, Thiago? Quando a gente se encontrou, a gente já estava brincando, a gente já estava rindo. Então, quando você fez o convite, eu falei assim, vai ser um bate-papo descontraído. E eu gosto muito de conversar com pessoas de energia lá em cima, que me passam um alto astral incrível, que realmente faz o dia ficar mais legal, né? Mais feliz. Então, assim, foi por isso que eu não titubeei. Falei até pro Vinícius, eu falei assim, olha, eu achei legal, o Thiago me convidou para contar da minha história e tal. Tem algumas coisas engraçadas da história, muita história para contar. Eu acho que vai ser legal. Ele falou assim, pô, que massa, quando que vai ser? Aí eu falei que seria na quarta. Ele, poxa, eu não vou conseguir ficar do ladinho ouvindo, porque ele tá dando aula essa hora. Mas ele também gostou muito. Muito obrigada pelo carinho com o nosso trabalho, por sempre divulgar. Eu sei que você está sempre lá curtindo as nossas publicações, eu vejo tudo. E é isso, obrigada a todo mundo que está me ouvindo, obrigada pela colaboração no Facebook, no Instagram. Eu acho que isso faz com que a gente atualmente, né, siga em frente, porque às vezes não é fácil. Perfeito. O Thiago sabe quão difícil é esse período pra gente, mas a gente fica triste, mas a gente dá a volta por cima, sacode a poeira e segue em frente. Perfeito. Então, muito obrigada, Thiago. Imagina, é um prazer. E você que está assistindo, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Assim o YouTube te avisa quando houver convidados e convidadas novas. E também de deixar o seu like e seu comentário sobre a história da Flavinha. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua audiência. Flavinha, obrigado pelo seu tempo. Fica o nosso beijo aqui. E até mais. Beijo.